Michael Jackson, o rei do pop, até hoje ninguém sabe como que ele morreu. Muitos acreditam até mesmo que ele ainda esteja vivo. Mas o que vocês não sabem, toda essa história por trás da morte do Michael Jackson pode mudar agora. E o motivo disso é por conta da prisão do rap P. Diddy. Por conta da prisão dele foi revelado coisas que talvez a mídia não sabia. Então hoje nesse vídeo eu vou te revelar realmente o que P. Diddy tem a ver com a morte do Michael Jackson. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá pro vídeo. Primeiro, para você entender o que P. Diddy tem a ver com a morte do Michael Jackson, vocês primeiro precisam entender como que Michael Jackson morreu. Para quem não sabe, o rei do pop faleceu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos. Nessa época, ele morava em uma mansão que fica localizada em Los Angeles. Nesse dia, Michael Jackson estava muito ansioso e o motivo disso era por conta do seu retorno de shows. E o nome do retorno, traduzindo para o português, seria Isso É. E ele iria realizar esse retorno no 02 Arena, que fica localizada em Londres. Esse show tinha um grande peso emocional e físico para Michael Jackson. Como vocês sabem, ele era cheio de problemas, então nesse dia bateu logo uma ansiedade crônica nele. Ele começou a ter preocupações, medo e também tensão, além de problemas de saúde que ele acumulava ao longo de sua carreira. E isso sempre atrapalhava ele em qualquer coisa, principalmente naquele dia que era um dia especial. Então, como que ele tinha esses problemas mentais e também problemas de saúde, Michael Jackson sempre estava aos cuidados de um médico pessoal. E o nome desse médico se chamava Dr. Conrad Murray. Ele que foi o médico contratado para acompanhar Michael Jackson durante os seus preparativos. Mas uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem é que na verdade Michael Jackson tinha problemas para dormir. E o doutor, sabendo disso, ele decidiu então fazer uma mistura de medicamentos sedativos, preparando assim o sedativo mais potente que ele tinha, que era o Propofol. Esse era um anestésico usado principalmente em cirurgias. E como que Michael Jackson tinha problemas para dormir, ele decidiu então dar esse sedativo para Michael Jackson. Mas ainda na madrugada do dia 25 de junho, realmente Michael Jackson ele não conseguiu dormir. E foi daí então que ele pediu pro Dr. Murray aplicar esse sedativo nele, que era na verdade o Propofol. Como havia sendo feito regularmente, o uso do Propofol fora de um ambiente hospitalar era totalmente perigoso, já que o medicamento era potente para causar paradas respiratórias e outros efeitos colaterais. Naquela noite, o doutor decidiu então aplicar o Propofol e outros sedativos. E nisso daí deixou Michael sozinho por algum tempo, o que foi um erro totalmente fatal. Depois que ele saiu, ele decidiu então voltar ao quarto onde Michael Jackson estava. E nisso daí, o Dr. Murray encontrou Michael totalmente jogado no chão, inconsciente e também sem respirar. Em desespero, ele decidiu então tentar reanimar Michael. Em vez de ele chamar imediatamente uma ambulância, o Dr. Murray tentou realizar manobras de reanimação sozinho. E depois ainda ligou para o segurança de Michael pedindo ajuda. E depois de alguns minutos tentando reanimar ele, eles decidiram então ligar para o serviço de emergência. E tudo isso ocorreu às 12h21. Quando os paramédicos chegaram, Michael já estava em parada cardíaca. E nisso daí levaram ele rapidamente para um hospital. E chegando lá, eles tentaram diversas formas de reanimar ele. E depois disso tudo, ele só foi declarado morto às 14h26. A morte de Michael Jackson foi declarada como uma intoxicação aguda daquele sedativo que eu falei que era o Propofol. E também ele usou outro sedativo chamado lorazepam, que acabou piorando as coisas na sua overdose. No relatório de Michael foram encontrados outros tipos de medicamentos também, usado pelo Dr. Murray, tudo isso só para tratar da insônia de Michael Jackson. E esses medicamentos combinados causou uma depressão respiratória em Michael Jackson, que acabou parando assim de respirar, levando assim à sua morte. A morte de Michael gerou uma investigação criminal sobre a conduta de Murray. Durante o julgamento, os promotores argumentaram que Murray teve cuidados inadequados com Michael, usando assim o sedativo Propofol em um lugar que não era adequado, sem o uso também de equipamentos adequados para essa situação. Ele afirmou também que quando ele saiu da sala, nenhum tipo de segurança ficou com Michael. Enquanto isso, o anestésico fazia efeito, o que era uma coisa extremamente perigosa e muita gente ali não ligou. Depois disso, Murphy foi acusado de homicídio culposo e o julgamento começou em 2011. Durante o processo foi comprovado que ele tinha cometido uma série de erros, tanto no tratamento e os cuidados
de Michael. Depois disso, ele foi condenado por 4 anos de prisão, mas ele conseguiu diminuir 2 anos devido ao seu bom comportamento. A morte de Michael Jackson causou um impacto profundo na música, como uma das maiores estrelas da história da música pop. A sua perda foi sentida globalmente, embora o caso tenha sido como uma overdose acidental com medicamentos, e nisso daí essa história começou a gerar várias teorias sobre a morte de Michael Jackson, e hoje até mesmo muitos ficam em dúvida se ele tá vivo ou se ele está morto. No entanto, a verdadeira história permanece. Michael Jackson morreu com erros médicos, com usos próprios de sedativos para tratar da sua insônia, um problema que atormentava ele há anos. Então, agora que vocês entenderam o porquê e como que Michael Jackson morreu, agora vocês vão entender como que P. Diddy está envolvido nessa história. Em 2012, Michael Jackson acusou publicamente a Sony, e Michael Jackson chegou até mesmo a dizer: se você quer conhecer o diabo pessoalmente na Terra, era só conhecer o Mottola. Pra quem não sabe, ele é o ex-presidente da Sony. E pra quem não sabe, Michael Jackson teve uma amizade muito forte com a cantora Mariah, e durante nesse tempo, P. Diddy tinha uma forte ligação com o presidente da Sony, o que muitos chegaram até mesmo a suspeitar da morte do Michael Jackson. Como que Michael Jackson estava revelando coisas da Sony que não era pra ser reveladas, pode ser que a morte dele não foi um acidente, e sim foi tudo planejado. Nesse meio tempo, eles chegaram até mesmo a relatar que Michael Jackson estava cometendo pedofilia, mas as vítimas que falaram isso foram todas pagas, e mais tarde eles descobriram que tudo isso que estava falando dele era mentira. Michael Jackson chegou até mesmo a falar que ele seria assassinado e eles iriam colocar a morte dele como overdose. Agora, sabe aquele médico-chefe de Michael Jackson? Então, depois que tudo isso ocorreu, sabe pra quem ele foi trabalhar? Pro P. Diddy. Agora, P. Diddy está totalmente preso por conta de vários crimes que ele cometeu. Será que realmente P. Diddy tem a ver com a morte do Michael Jackson? Ou será que isso não passa apenas de uma teoria da internet? Bom, eu só sei que os pontos ligam um ao outro. O caso P. Diddy ainda será julgado, mas as teorias só aumentam. E o que você acha disso tudo? Bom, deixa aqui nos comentários. Então, galera, chegamos até o final do vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal. Eu vejo vocês até o próximo vídeo.